Então vamos agora avaliar o diagrama de Bode, que basicamente é plotar essa função h de ômega, considerando neste momento um sistema desse tipo. 1 menos j ômega sobre zl, onde zl é um valor, ele é obtido pela faturação de um sistema maior, tudo como a gente viu no vídeo anterior, onde a gente deduziu as primeiras equações do diagrama de Bode. Nosso intuito agora é plotar este sistema aqui, que é um subsistema daquele. Tá? Sabendo plotar esse sistema para diferentes valores de ZL, eu sei plotar para qualquer outro valor. Para simplificar, eu vou, em vez de escrever ZL, vou escrever 1 menos j ômega sobre A, só por uma questão de usar menos texto aqui na escrita. Né? Vou assumir esse A real, lembrando que A e ZL são raízes de polinômio, e como são polinômios com coeficientes reais, A pode ser real ou pode ser complexa, e se for complexa vai ter uma outra raiz conjugada dela. Nós vamos tratar primeiramente a real, depois a gente avalia a complexo, certo? Então vamos continuar aqui. Primeiramente eu vou calcular h de t, tá? Para a gente saber qual a transformada inversa de h de ômega, certo? Só para saber no tempo o que essa expressão representa. Então, transformada de uma constante em impulso. Este JL pode ser entendido como esse J ômega. J ômega que multiplica 1 sobre A, ou J ômega que multiplica menos 1 sobre A, se eu colocar esse termo. Então, J ômega que multiplica uma constante derivada do impulso, tá certo? Porque se eu tenho constante na frequência, assim como eu tinha aqui, eu tenho impulso no tempo. Então, aqui eu tenho menos 1 sobre A derivada de uma constante, transformada de uma constante, delta de t, tá certo? E aqui eu não reduzo mais, simplesmente essa é a resposta ao impulso associada a essa resposta em frequência ou a esta função de transferência. Então vamos dar continuidade. Isso aqui é só para a gente ter uma noção no tempo do que nós estamos tratando. Então veja, vou assumir agora também outra qualificação para esse valor A para simplificar. Porque lembrando, A pode ser positivo ou negativo mesmo sendo real. Então esse símbolo aqui, menos, pode se tornar mais. Só para deixar mais claro ainda, eu vou fazer o seguinte: A menor do que zero. Então, nesse caso, o que eu vou ter é h de ômega será 1 mais, agora o sinal dele vai modificar esse sinal do menos, j ômega sobre módulo de A. E aí eu deixo esse módulo de A aqui representando o valor. Essa transformação de A negativo, na prática a gente nem lida com isso, porque eu já vou ter o valor negativo, ele já vai estar influenciando o sinal aqui negativo, então a gente já tem positivo direto. Mas aqui só para a gente ter a estrutura. Então o que eu quero saber é diagrama de Bode dessa função. Vou colocar aqui, ó. Plotar h de ômega. Tá? Isso significa obter o seu diagrama de Bode. Basicamente, a gente vai ver que tem alguns detalhes aqui nessa relação. E sendo um número complexo, veja, naturalmente um número complexo, porque ômega é real. Lembrando que para ômega, e vou colocar aqui entre parênteses, que é real. Frequência é sempre real, apesar de ser em radianos. Então veja, eu vou ter números complexos e eu vou naturalmente trabalhar com módulo e face. Então no diagrama de Bode, a próxima etapa é basicamente construir uma tabela bastante simples e colocar valores de ômega que vão ser valores, vamos dizer assim, definidos a partir desse módulo de A. E a gente vai entender melhor na sequência. Então o que eu vou ter? Eu vou ter diferentes valores de ômega, para os quais eu vou definir o número complexo resultante, vou calcular o seu valor em módulo, vou também obter o seu valor
em dB, lembrando que aqui eu tenho 20 log 10 do módulo de H de ômega. Então, eu coloco esta informação aqui para facilitar o cálculo posterior, tá certo? Então, só para a gente entender por que eu estou fazendo isso. E, finalmente, o ângulo de H de ômega. Então, veja, eu vou ter números complexos associados a diferentes frequências e eu vou verificar qual o comportamento dessas duas últimas grandezas, ou dessas duas últimas colunas, certo? E depois, tendo valores diversos, eu vou plotar um gráfico. Né? Então, vou começar fazendo o seguinte. O valor básico vai ser módulo de A, tá certo? Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Ao invés de colocar frequência zero, eu vou colocar, por exemplo, um décimo, um centésimo de módulo de A, tá certo? Então, o ômega assume esse valor, vou substituir aqui nesse termo, e note que eu estou usando o módulo de A para ter uma referência, já que esse valor é desconhecido a priori, certo? Módulo de A, o A pode ser qualquer valor, então vou colocar um percentual dele. Quando eu faço substituição, eu vou ter naturalmente 1 mais 0,01J. Tá? Eu vou só criar um espacinho aqui para posterior uso, tá, gente? Nessa situação, o módulo desse valor, se eu usar minha calculadora, em módulo eu vou ter 1,0005, tá certo? E quando eu calculo 20 log 10 deste número, eu vou obter 0,43 vezes 10 na menos 3 dB, tá certo? O ângulo deste número é obtido diretamente como? Como é que eu calculo o ângulo? Vou colocar aqui também um espaço para a gente reforçar aqui as operações aqui com as quais nós estamos trabalhando, tá certo? Então veja, nesta função, antes de mais nada, o módulo dela, certo? Vai ser raiz, correto? De 1 mais, naturalmente, 1 ao quadrado mais ômega ao quadrado sobre módulo de A ao quadrado. Então é isso que eu estou calculando efetivamente para essa coluna. E a fase arco tangente, certo? Parte imaginária dividida por parte real. Então eu vou ter arco tangente, no caso dessa expressão, ômega sobre módulo de A. Então, só para a gente saber exatamente o que a gente está calculando nessa terceira coluna e nessa quinta coluna. Então, o ângulo, quando eu faço essa substituição, calculo o arco tangente, vai ser 0,01 radianos, que é equivalente a 0,57 graus. Em diagrama de Bode, a gente não faz esse tipo de cálculo, eu só estou mostrando para vocês verem a tendência que a gente vai obter aqui nesse exercício. Agora eu vou tentar uma outra frequência. Imagine um décimo dessa frequência, desse valor módulo de A. Quando eu faço substituição, eu vou ter 1 mais 0,1J em módulo 1,005 em dB 0,043 e 0,099 radianos, que equivale a 5,71 graus, certo? Então veja, daqui eu já posso especular, se eu tivesse 1 milésimo, eu tenho uma tendência onde essa porção real se sobrepõe a essa porção imaginária que está diminuindo. Então veja, se eu caminhar nessa direção, tá certo? Com frequências sendo frações cada vez menores, indo na direção de frequência zero, correto? Então vou colocar aqui. Se eu tiver uma frequência muito menor do que o módulo de A, a minha tendência é ter aproximadamente 1 aqui. Em módulo, eu vou ter um valor 1.
Em dB eu vou tender a 0, porque 20 log 10 de 1 é 0. E o ângulo vai tender a 0 graus, 0 radianos ou 0 graus, naturalmente. Veja, é a tendência natural dos valores que eu estou observando aqui, certo? Agora, vou fazer o seguinte. Se eu tivesse como frequência o valor módulo de A, certo? Vou colocar aqui uma cor para a gente ter uma delimitação aqui das informações. Né? Em módulo de A, aqui fica latente, eu vou ter 1 mais J. Lembrando, eu estou substituindo esses valores nesta expressão. 1 mais J ômega sobre o módulo de A. Então, eu vou ter 1 mais J. 1 mais J eu vou ter módulo raiz de 2, naturalmente. 20 log 10 de raiz de 2 vai ser aproximadamente 3 alguma coisa. Tá? Vou colocar aqui aproximadamente 3 dB. Tá? E o ângulo, naturalmente, veja, ou eu jogo aqui direto nessa expressão aqui, tá? Para a gente calcular arco tangente de 1, ou observo que eu vou ter o ângulo desse número aqui, que é um número complexo, lembrando, ó, o que eu estou fazendo? Isso aqui, né? 1 e 1. Então, naturalmente, raiz de 2 é a hipotenusa e o ângulo que eu vou obter vai ser π sobre 4. Então, veja, esta coluna é simplesmente jogando esse valor que dá resultados exatos aqui, certo? Apesar da aproximação que eu coloquei aqui no centro. Agora eu vou começar a fazer, já que eu estou caminhando, veja, a cada vez que eu pulo de linha, eu multiplico por 10 a frequência anterior. Isso é década, certo? Então eu estou avançando décadas, seja na direção para cima aqui com a flecha, e depois vou fazer na direção para baixo. Tá? Então se eu tiver agora 10 módulo de A, o número complexo que surge da substituição vai ser 1 mais 10J. Em módulo vai ser 10,05 aproximadamente, né? Estou cortando casas aqui depois da vírgula. Em dB, 20 log 10 deste número, 10,05, vai ser 20,043 dBs, tá certo? E o ângulo vai ser 1,47 radianos, que é aproximadamente 84,29 graus, certo? Então veja, o que eu estou modificando é esta dimensão aqui, ó. Estou fazendo ela maior ou menor, tá certo? Então, se eu fizer 10 vezes, o ângulo naturalmente aumenta, a hipotenusa aumenta, como a gente verificou aqui. Então veja, não tem muito mistério aqui nessa substituição. E agora eu vou fazer 100, para a gente ver da mesma forma o que acontece quando a gente avança em múltiplos de 10 da frequência, ou em décadas. Como a gente já discutiu, década, eu tenho uma referência. Então, por exemplo, em relação à última frequência, eu andei uma década, tá certo? Quando eu multiplico por 10. E aqui, em relação a essa frequência, quando eu divido por 10, eu subtraí uma década da frequência anterior. Então, veja aqui, continuando, 1 mais 100J, que eu vou obter 100,005. 20 log 10 desse número vai dar 40,0004. E o ângulo 1,56 radianos, aproximadamente, certo? Estou arredondando os valores. 89, aqui tudo em graus, a última informação, 43 graus. Então, naturalmente, o que eu percebo? Se eu tiver frequências muito maiores do que módulo de A, me afastar progressivamente desta frequência que a gente está usando como referência, então 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, a minha tendência é obter um resultado que é aproximadamente módulo de ômega sobre módulo de A, tá certo? Veja, opa, desculpa, aqui está faltando um J aqui. Na verdade, eu coloquei uma informação da próxima coluna.
Então veja, o que está acontecendo? Aquela parte constante que existia, eu estou simplesmente ignorando ela. Porque esse cateto aqui está sendo tão alto que esse cateto adjacente 1 é praticamente insignificante perante o comprimento que eu tenho. E a magnitude está praticamente se tornando este cateto oposto. Veja, a figura já é intuitiva para a gente, por isso coloquei aproximadamente e eu cancelei aqui esse parte real. Então, o módulo acaba sendo naturalmente módulo de ômega sobre módulo de A, e eu percebo que a cada aumento de década eu estou avançando 20, porque veja, se eu tivesse 1000 aqui, 1 mais 1000, eu teria aqui uma quantidade de zeros que tornaria os valores depois da vírgula insignificantes. Então eu estou avançando aqui a uma razão de 20 dB por década. E estou indo para uma magnitude infinita, porque veja, 20, 40, naturalmente eu vou para infinito aqui em dB, eu vou para infinito em magnitude. Então veja, eu só coloquei uma razão de velocidade. A cada década eu aumento mais 20 dB por década, tá certo? E finalmente o ângulo, eu estou percebendo que eu estou tendendo a um ângulo específico, né? Π sobre 2. É óbvio, porque a parte real desaparece, ficando só uma parte imaginária, cujo ângulo é 90 graus. Veja, a angulação aqui, ó, tá certo? Está indo para 90 graus. Ok? Bom, eu posso fazer isso para qualquer operação, mas eu começo a notar uma tendência e eu vou começar a focar em 3 linhas básicas desse problema. Eu vou focar nesta linha central, que me dá um ponto de apoio, correto? Vou me apoiar também sobre esta linha, que me dá um apoio para frequências muito altas, qual o comportamento em módulo e fase da função, tá certo? Vou colocar aqui melhor, né, para a gente manter tudo similar. E vou me apoiar no que acontece quando eu tenho baixas frequências. E qual o elemento interessante que a gente observa? Rapidamente aqui na figura, na função h de ômega. Quando é ômega muito pequenininho, eu praticamente ignoro essa parcela, tá certo? Porque eu fico simplesmente com um número puramente real. Quando eu tenho uma frequência muito alta, eu ignoro a parte real, ficando só com a parte imaginária. Então, o diagrama de Bode se apoia justamente nesse tipo de comportamento. Por isso que nós, na hora de fatorar o sistema baseado numa razão de polinômios, optamos por tornar unitário este elemento, porque ele nos dá sustentação justamente para eliminar a parte imaginária, eliminar a parte real de acordo com a variação de frequência, certo? Então vamos continuar. Essa parte aqui a gente já resolveu, tá certo? Nos problemas posteriores, eu vou lidar somente com as linhas deste gráfico, ou desta tabela, que estão aqui achuradas em amarelo. Note que é uma tendência natural, está certo? Eu percebo justamente a eliminação da parte real para frequências muito maior do que módulo de A e a eliminação da parte imaginária para frequências muito menor do que módulo de A. Então, eu me apoio nesse módulo de A, no valor que divide J-ômega, basicamente. Agora, a gente vai plotar isso, tá? E eu vou colocar aqui um papel especial, ou um gráfico especial em escala logarítmica para a gente plotar isso. Porque, veja, eu estou indo em múltiplos de 10. Então, eu não posso usar uma escala linear, senão ela não vai tornar evidente esse comportamento de 20 dB por década. Então, agora a gente vai usar a grade para plotar o diagrama de Bode. Um pouco mais de descrição sobre essa grade vocês encontram em um vídeo específico onde eu detalho exatamente
como a gente interpreta tudo isso aqui. A grosso modo, a gente vai tratar a primeira grade para plotarmos módulo em dB do diagrama de Bode. Vou colocar um pouco mais afastado aqui para a gente. Então, H de ômega em decibel. E a segunda grade para plotarmos H de ômega. Então, aqueles valores da tabela que a gente tem um pouco acima vão servir de referência para plotar essas duas informações. Lembrando que o eixo da abscissa é frequência, ordenada magnitude em fase dB. Então, veja, o valor central que a gente tem é módulo de A. Como eu não tenho um número, eu vou, por exemplo, dizer que esta coluna deste terceiro bloco representa o nosso módulo de A. Eu não sei basicamente o que, qual a potência e qual o valor, mas estou dizendo que essa coluna aqui representa esse valor. Então, ela vai me servir de referência para plotar a magnitude de fase. Então, eu vou olhar, lembrando que esta linha eu vou tratar como 0 dB, esta linha como 0 radianos, e vou tratar aqui o espaçamento entre duas linhas sucessivas, o valor 20 dB, certo? Então, 0 dB, 20 dB, 40 dB. E, da mesma forma, de maneira equivalente, eu vou tratar que o espaçamento entre linhas na fase é π sobre 4. Isso é uma questão estética. Tá? Geralmente a gente opta por esses valores, tá? Mas fica a critério. Note que, particularmente, eu podia ter colocado 0 dB aqui na base. Por quê? Porque os valores que eu obtenho aqui na terceira coluna são todos positivos, certo? Da mesma forma, a fase também tem valores só positivos. Podia colocar isso aqui na base, mas vou optar por fazer dessa maneira, tá? Para a gente ver como é que a gente trabalha. As grades 3 e 4 a gente não precisa utilizar porque temos apenas um problema aqui. Então veja, vou observar agora os valores. Vou começar com a coluna, a linha central. Eu tenho 3 dB e π sobre 4. Então vou no gráfico, vou marcar aqui numa cor azul. 3 dB, veja, já que é 20, metade, já que nessa escala das ordenadas eu tenho um comportamento linear, apesar de estar registrado em dB, mas a medida dB tem um comportamento linear. Se eu tenho 0 e eu tenho 20, mais ou menos na metade 10, mais ou menos na metade 5, então aproximadamente aqui eu teria 3 dB, certo? Então marquei 3 dB e a fase nós vimos que é π sobre 4. Então quando eu tenho frequência ômega 0, vou colocar até aqui, ó, frequência. Quando a frequência é módulo de A, não, desculpe, não ômega 0, módulo de A, eu tenho 3 dB em magnitude em decibel e π sobre 4 em fase. Agora eu vou avançar uma década. Veja, quando eu marquei este valor, ou atribuí este valor para essa coluna, automaticamente eu atribuí para esta coluna o valor 10 módulo de A e para esta coluna 100 módulo de A. Então veja, basicamente o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que o módulo de A tem mantissa, vou colocar aqui mantissa, do módulo de A, eu estou dizendo que a mantissa é 2, nesse exemplo. Tá? Então, se é 2, esse seria a frequência 20, frequência 200, só para a gente ter uma referência numérica aqui. Tá? Naturalmente, eu atribuí a essa coluna um módulo de A. Note que a escala é bem estranha, porque veja, se eu considerar o valor 2, eu tenho 0,2, 2 e 20. E estou dizendo que esse espaçamento aqui é igual, tá certo? Então veja, isso é devido à escala logarítmica,
tá certo? Essa aproximação de números tão distintos. E, finalmente, aqui eu tenho 0,01 módulo de A. Então, veja, se eu pensar nos números localizados nesta região, eles são muito menores. Veja, se eu notar aqui na aproximação que eu tenho na direção aqui de módulo de A para muito menor, eu estou progressivamente caminhando, veja, os valores aqui, ó, 0,043 dB, 0,43 vezes 10 na menos 3, eu estou indo na direção zero. Então, convencionou-se dizer que qualquer valor de magnitude para frequência muito menor do que o módulo de A, de acordo com o gráfico, eu vou ter magnitude 0 dB. Veja, se eu for preciso, eu teria que marcar 0,043, 0,40. Mas veja, é tão próximo de zero que eu já posso dizer que é praticamente zero. Então veja, isso vai nos levar a considerar que o diagrama de Bode descreve comportamento assintótico, tanto da magnitude quanto da fase. Né? Veja, agora em fase, ideia similar, note, eu saio de π sobre 4 e vou praticamente a 0 radiano. Então, eu posso dizer que 0,1 e 0,01 já são valores muito menores do que o módulo de A, dado a magnitude desses valores de fase. Então, a gente considera que eu já tenho fase zero nessas frequências, tá certo? Não é zero. Depois eu vou mostrar o resultado exato plotado usando um programa chamado MATLAB, que vai estar, e esse resultado vai estar em PowerPoints que eu fiz para vocês. Mas veja, já dá para entender que eu vou ter erros à medida que eu vou me aproximando de módulo de A. Mas à medida que eu me afasto bruscamente, esse erro entre essa aproximação que eu fiz, esse arredondamento que eu fiz e o valor real é praticamente significante. Né? Da mesma forma, para 10 módulo de A em frequência, note, a magnitude é 20,043. Posso dizer que é praticamente 20, certo? Então, veja, posso dizer que é praticamente 20. Para 100, praticamente 40. Veja, o arredondamento aqui é até mais preciso, certo? Eu considerar 40 e considerar 40,0004, o erro é pequeno, né? O erro seria de 0,0004. À medida que eu me aproximo de módulo de A, esse erro aumenta, como estou verificando. Então, veja, à medida que eu me aproximo da esquerda e da direita em frequência, a minha aproximação leva a um erro maior. Certo? Se eu considerasse, só para a gente pensar, 1000 módulos de A, naturalmente eu teria, bom, fora aqui do papel, né, 60, certo? E a fase, vejam, é praticamente 90 graus, praticamente π sobre 2, tanto para 10A, claro que o erro é maior. À medida que eu avanço, ó, 100 módulo de A, eu tenho 89. E para qualquer valor muito maior do que módulo de A, 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, eu tenho praticamente π sobre 2. Então, da mesma forma, eu considero que eu estou me aproximando de... Opa, não aqui, né? π sobre 2. Tá certo? Mesmas questões. O erro de aproximação vai estar localizado na vizinhança de módulo de A. Agora, o que eu vou fazer? Para a gente desenhar melhor, tendo esses pontos, eu vou traçar agora retas conectando. Então, veja, eu vou conectar da esquerda até esse ponto uma reta. Vou colocar aqui bem espessa para a gente ver. Então, para essas frequências, a magnitude é próxima de zero. À medida que eu aumento a frequência, começando desse ponto, e veja, se eu passar por esse ponto, eu naturalmente vou passar por todos os demais que eu não desenhei. Por isso que a gente acaba marcando 2 pontos, tá certo? E conectando-os indefinidamente. Esse é o comportamento
assintótico daquele sistema H de ômega que eu coloquei, o 1 menos j ômega sobre A, para frequências muito altas, considerando o A real, A maior que A negativo. Okay? Da mesma forma, eu vou ter aqui em fase um comportamento. Então, veja. Vou ligar esses pontos e vou ligar estes pontos aqui. Opa. Veja, o que eu estou fazendo aqui com essas ferramentas, você faz com régua para ter uma curva mais adequada, certo? E é isso que a gente faz, a gente plota com régua aqui, né, para fazer o nosso diagrama de Bode. Então, veja, para frequências maiores do que 10A, a gente já tem um valor próximo de π sobre 2. Bom, nesse intervalo, a gente agora assume comportamento assintótico. A gente faz o seguinte, na metodologia. Em fase, eu ligo esses dois extremos e, naturalmente, ligando os extremos, eu passo pelo centro, porque, veja, eu vou passar de 0 a π sobre 2, passando, naturalmente, por π sobre 4, à medida que eu avanço uma década e a segunda década para chegar em 10A. Então, veja, num avanço de 2 décadas, nesse intervalo de início de 0,1 até 10, eu tenho esse comportamento, onde o erro vai estar localizado nesta região, o maior erro, né, de aproximação entre o valor exato dessa curva, da curva de fase, para o valor assintótico que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Eu estou tentando colocar um pouquinho mais precisão para a gente ter isso. Tá? Então, veja, eu tenho esse comportamento assintótico da fase. Em magnitude, eu não vou criar uma reta ligando esse 3 dB com as duas outras retas. Eu vou fazer o seguinte, já que eu estou interessado em comportamento assintótico, eu vou conectar o zero, ou melhor dizendo, vou fazer diferente aqui para vocês perceberem. Eu vou continuar este comportamento que sobe à medida com o avanço da frequência na direção oposta, ou seja, se eu começar de menos 10 e seguir 20 dB por década negativo, né, eu vou chegar em 0 e não em 3 dB. Da mesma forma, eu vou prolongar o comportamento que eu tenho para frequências muito menores na direção do módulo de A. Então, veja, eu estou ignorando, vou colocar aqui, ó, ignoro o 3 dB. E o erro da curva assintótica, então vou colocar aqui, ó, resultado assintótico. Resultado assintótico, certo? A curva real vai ter um comportamento aproximadamente esse. Vou fazer um pontilhado, ela começa a subir e passa pelo 3 dB. Então, a grosso modo, é isso que acontece aqui, ó. Vou dar um zoom. Teria o 3 dB aqui e as retas assintóticas fazendo isto aqui. Então, à medida que eu me afasto dessa região, o erro entre a curva exata em vermelho e a curva assintótica aproximada em azul diminui. Mesma coisa aqui. Aqui é um pouco diferente, porque esse valor é exato. Então, eu vou ter um comportamento aproximadamente assim. A curva toca a fase π sobre 4 na frequência ômega A e se afasta nessa região e nessa região do valor assintótico e volta a se aproximar
à medida que a gente está falando. Então, veja, essa região que eu circundei em vermelho na magnitude e essas duas na fase é onde ocorre o maior erro, certo? Porque eu assumi que eu tenho zero e, veja, eu consigo verificar bem claramente esse erro. Veja, o erro, eu estou assumindo 90 graus para 10A, quando na verdade eu tenho 84,29, que na verdade é esse valor 5,71 de diferença para 90 graus. Tá? Da mesma forma, ó, este e este são os pontos, são os valores corretos que eu teria na curva de fase se eu usasse os valores exatos. Mas eu estou aproximando, então o erro maior está localizado aqui. Enquanto que o maior erro de aproximação de diagrama de Bode está localizado aqui. Então, esses valores que eu circundei são os valores que eu teria corretamente e é fácil de verificar quanto que eu estou errando. Então, ressalto, diagrama de Bode é plotar magnitude e fase de uma função de transferência qualquer, considerando escala logarítmica de magnitude, escala logarítmica de frequência, magnitude logarítmica em dB, para obter comportamento assintótico. Eu quero basicamente o quê? A curva aproximada, é isso que eu quero. E eu tenho uma boa visão dessa curva aproximada, tá certo? Então, eu quero que vocês, quando desenharem o diagrama de Bode, façam essas curvas assintóticas em lápis, usando régua, marcando determinados pontos. Veja, eu marquei 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A gente vai começar a reduzir isso a 1, 2, 3 pontos, tanto para magnitude quanto para fase. A gente vai ver que esses extremos, que estão a 2 décadas da frequência de referência, a gente obtém simplesmente partindo do centro, passando pelo primeiro valor, tanto à direita quanto à esquerda, o comportamento é uma reta. Veja, isso que é interessante, é um comportamento retilíneo aproximado novamente por conta dessa escala logarítmica em frequência e em magnitude dB. Mesma forma, esse comportamento retilíneo é observado pela escala logarítmica em frequência para a fase. Tá? Os outros exercícios que a gente vai fazer vão deixar mais claro esse procedimento. Ele é um procedimento sistemático. Só chutar valores para essas frequências é suficiente para a gente obter o resultado final.